Gálatas 5, a partir do 19. Na semana passada, nós começamos a meditar acerca do conflito entre a carne e o espírito. Paulo está mostrando que mesmo depois da regeneração, mesmo depois da justificação, mesmo depois de alcançarmos a graça e confessarmos Jesus, sempre vai haver um conflito entre carne e espírito dentro de nós, entre a nova criatura que foi nascida no nome de Jesus e a antiga criatura que é a carne, que precisa ser mortificada todos os dias e precisa que o espírito prevaleça sobre ela. E aí entra, falei isso semana passada, a nossa responsabilidade de alimentar o espírito por meio da santificação, da piedade, do temor e tremor, de leitura, de oração, de louvor, de culto, de comunhão entre os irmãos. Isso alimenta o espírito de maneira que o nosso espírito, juntamente com o Espírito Santo, se fortalecem para resistir às tentações e às armadilhas e ciladas que a nossa carne tenta nos pregar constantemente. Então é uma luta constante. É claro que com o passar 2 anos se espera que os crentes vão atingindo uma maturidade, vão ganhando uma musculatura, e vão se tornando crentes mais maduros, mais espirituais, mais fortes, mais resistentes a algumas ciladas da carne. Mas inclusive os crentes antigos e maduros podem momentaneamente, por um deslize, por um vacilo, ceder a uma cilada da carne. Mas a verdade é que esperamos que com o passar dos anos os crentes se mostrem cada vez mais resistentes à carne e inclinados ao espírito. Não exigimos que ninguém mude da noite para o dia, da água para o vinho. Isso não é isso que a Bíblia nos ensina. É claro que existem conversões que são mais rápidas, santificações que são mais rápidas, pessoas que com pouco tempo de igreja atingem um grau muito grande de santificação e santidade. Contudo, existem outros que o tempo é mais demorado, e nem por isso aquela pessoa deixa de ser crente ou não, mas se espera que haja uma progressão, ainda que mais lenta, outros mais rápidos, mas tem que haver uma progressão no espírito e uma diminuição na carne, e não o contrário, certo? Mas repito, é sim possível que um crente viva uma luta constante. Mas como a gente vai ver aqui, de manhã a gente vai avaliar só as obras da carne. Paulo vai deixar bem claro que aqueles que demonstram que a todo momento a carne prevalece ao espírito, que a carne vence o espírito, ou que mais andam na carne do que no espírito, Paulo vai ser bem claro. A gente vai ler no versículo 21, ele vai dizer: não herdarão o reino de Deus, ponto. Não herdarão. Então, se aceita uma luta entre o espírito e a carne, se entende que um crente fiel pode passar por lutas, tempestades e tribulações aonde a carne vão tentá-lo, seduzi-lo, mas um crente não anda na carne, um crente não vive na carne, um crente não pratica as obras da carne com prazer e de forma constante e habitual. Um crente anda, vive e é guiado pelo Espírito Santo. Por isso Paulo, depois de narrar aqui algumas obras da carne, ele encerra dizendo: os quais tais coisas praticam, vivem, não herdarão o reino de Deus. Paulo é categórico, ele não fica em cima do muro. Por isso que eu digo que nós também não podemos ficar em cima do muro. Ainda que digamos o julgamento final pertence ao Senhor, a última palavra pertence ao Senhor, uma coisa é verdade: a Bíblia me diz que quem anda, quem vive, quem pratica na carne não herdarão o reino de Deus, certo? Então vamos seguir. Quero ler o 19, o 20 e o 21. Vou ler todo o trecho, depois eu volto pontuando, mas pela manhã nós ficaremos nesses 3 versículos. Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção já, Paulo diz: as obras da carne são conhecidas. Não é um mistério, não é algo que alguém faz e diz assim: não sabia que era obra da carne,
Ah, pastor, não sabia, se eu soubesse não tinha feito. Ah, fui pego de surpresa, pastor. Então Paulo diz, as obras da carne são conhecidas, desde que o mundo é mundo, elas são obras da carne, ainda que o mundo tente dizer, não tem nada a ver, é obra da carne, é maldição, é pecado. Então Paulo diz, elas são conhecidas. Aí Paulo segue, e são, então Paulo vai fazer uma lista agora representativa, não quer dizer que Paulo vai falar de todas as obras, mas Paulo vai falar, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então Paulo diz, é só um exemplo, tem mais coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, ou seja, já avisei isso outras vezes, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, como eu disse, irmãos, Paulo deixou bem claro que existe uma luta entre a carne e o espírito, e agora ele vai examinar de forma um pouco mais detalhada alguns exemplos, algumas atitudes, algumas dessas obras que podem alcançar a vida de um crente. Os Gálatas, pelo que tudo indica, estavam tendo mais dificuldade do que o costume para vencer essas obras. Como eu disse, é normal que um crente passe por alguns momentos de luta diante de alguns desses pecados aqui na sua carreira, na sua caminhada cristã, mas parece que os Gálatas estavam enfrentando grandes tentações e que estavam caindo, cedendo e tropeçando em muitos desses pecados. Então Paulo é muito duro e ele cita aqui 15 elementos. É claro, como eu disse, que não é uma lista fechada, inclusive alguns elementos aqui você até vai dizer, pastor, eu acho que isso é muito parecido. É verdade, nós podemos separar aqui em 4 grupos, e dentro desses grupos a gente separa por classes de pecado, e talvez Paulo tenha o intuito de fazer uma hipérbole, de usar uma repetição apenas para revelar a gravidade daquele pecado, mas nem todos os pecados aqui são distintos. Então a gente pode separar em 4 grupos. No primeiro grupo, Paulo separa os vícios ou os pecados relacionados à promiscuidade sexual, prostituição, impureza e lascívia. No segundo grupo, são 2 pecados, são os pecados relacionados aos falsos deuses, relacionado à prostituição, sendo que não mais sexual, agora do culto, que Paulo chama de idolatria e feitiçaria. Depois, e aí, quando estudava esse texto, apesar de já conhecer esse texto há anos, eu fiquei um pouco assustado, um pouco abismado com essa situação, pelo fato de Paulo falar de 3 pecados relacionados à área sexual, 2 pecados relacionados à prostituição do culto, e Paulo fala de 8 pecados, 8 relacionados à discórdia, relacionados à rivalidade, relacionados a problemas que temos uns com os outros, ou seja, 3 de relação sexual, 2 de problema do culto, 8 de discórdia, de rivalidade, de problemas relacionais. E isso deve acender uma luz sim na gente, para perceber como a gente é propenso, como a gente é inclinado, como a gente é tendencioso a arrumar briga com os outros, a arrumar problema, a ter rixa, a ter rivalidade, a contender com as pessoas, a tudo romper os laços. Isso é uma tendência nossa. Se não fosse, o Espírito Santo não teria convencido Paulo a colocar 8 que dizem respeito à nossa situação. E o último grupo aqui, os 2 últimos, Paulo vai falar com relação aos abusos da comida e da bebida, que é a bebedice e glutonaria. Então, voltando aqui ao primeiro grupo, queridos, Paulo vai falar sobre prostituição de uma forma geral. E aí, para falar de prostituição, Paulo cita 3 tipos de pecado: prostituição, propriamente dito, impureza e lascívia. Segundo alguns comentaristas e teólogos que eu peguei para ler, para comentar, até porque se a gente lê essas palavras, a gente acha que tudo é a mesma coisa, mas segundo alguns teólogos,
no original, as palavras que Paulo cita aqui, apesar de que talvez no português a gente não veja isso, ela tem um intuito de progressão do pecado. É como se a cada, por exemplo, Paulo citou prostituição, impureza e lascívia, é como se Paulo estivesse falando de pecados que estão aumentando, que estão sendo progressivamente mais terríveis. É como se a pessoa estivesse a cada passo se enfiando mais na lama. Eu costumo falar isso, né? E justamente com relação a pecado sexual. O pecado sexual, assim como qualquer outro pecado, mas o pecado sexual tem essa característica, que é ser uma bola de neve. A pessoa nunca está satisfeita e ela sempre busca mais. E nesse sempre busca mais, a promiscuidade toma tanto conta daquela pessoa, que daqui a pouco ela está fazendo coisas que são bizarras, coisas que são até contrárias à sua natureza. Como eu conheço pessoas que começaram com uma vida promíscua, heterossexual, e terminaram numa vida promíscua, inclusive homossexual. Pessoa que a vida toda foi casada, teve filhos, mas sempre teve uma relação conturbada, sempre teve muitos relacionamentos, mas chegou um ponto da vida que a pessoa se entregou à homossexualidade, depois de casar várias vezes, ter vários filhos, ter vários relacionamentos. Por quê? Porque para mim, de acordo com a Bíblia, creio assim, é um abismo chamando o outro, é uma bola de neve que só cresce, que nunca satisfaz. Então a pessoa já está tão saturada daquele pecado sexual que ela vai experimentando outros, e vai se embolando cada vez em coisas mais malditas. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Então, segundo esse teólogo que eu li, acho que era o Hendrickson, ele diz que Paulo está fazendo aqui uma escadinha, e as pessoas começam e vão indo cada vez mais fundo nos seus pecados. Então, basicamente, é relação sexual ilícita, basicamente, mas com certeza aqui está envolvendo todo tipo de promiscuidade, todo tipo de relação ilícita, todo tipo de relação clandestina, todo tipo de prazer que não é aprovado pela palavra de Deus. E aí, irmãos, envolve atos, pensamentos, até porque pensemos, a lei dizia, não adulterarás. O nosso Senhor Jesus disse, todo aquele que olhar para a mulher do próximo com desejos, já digo que no seu coração adulterou. Então, quando a gente está falando aqui de pecados, é claro que as consequências de alguém que pratica um adultério é muito maior, as consequências, daquele que apenas pensa. Mas para Deus é pecado de igual maneira. É claro que se a pessoa pensou, mas momentaneamente ela deu, rapidamente ela deu ouvido ao Espírito, o Espírito falou, olha, isso não convém, e ela se arrependeu, as consequências foram mínimas. Foi um pecado, mas ele ouviu o Espírito falou que não convém, ele parou, ele repreendeu aquele pensamento, ponto. Foi pecado, mas a consequência parou ali. Agora, a pessoa que comete o ato, é claro que as consequências são muito maiores. Para ele, para sua família, talvez uma gravidez indesejada, talvez uma doença, divórcio, traumas familiares, trauma nos filhos, na esposa. Então, existem, claro, consequências diferentes, mas tudo é pecado. Então, quando Paulo está falando desses pecados, ele está falando de atos, palavras, pensamentos, intenções e, claro, em última consequência, a prática em si dos pecados sexuais. É lamentável, irmãos, é lamentável que desde que o mundo é mundo, o pecado sexual tem sido uma marca daqueles que não andam com o Espírito de Deus. E eu digo que é lamentável, primeiro pelo mundo, mas segundo, eu quero dizer que é lamentável porque isso tem inclusive invadido as igrejas e inclusive ganhado espaço em alguns meios evangélicos. O que o mundo mais deseja é a liberdade para viver uma vida promíscua, tendo relação com quem bem entende, com quem quer, a hora que quer, da forma que quer. É tudo que o mundo quer, e isso é lamentável. Isso é uma característica daqueles que não têm o Espírito Santo. Mas é pior ainda, e será a derrota de uma igreja e de um crente, quando ele se assemelha ao mundo e cede a esse tipo de pensamento, de que a expressão sexual é livre, para ele fazer e praticar como ele bem entender, quando ele quiser. Isso é lamentável, e infelizmente, repito,
é uma marca do mundo, sempre foi. Se você estudar as antigas civilizações, se você estudar o mundo romano, o mundo grego, eles sempre tiveram práticas sexuais abomináveis, práticas com animais, relações com crianças, sempre. E se a gente olhar hoje para a nossa sociedade maldita, endemoniada, eles tentam de todas as formas legitimar e trazer de volta e fazer com que a gente aceite essas práticas malditas. Alguns países estão querendo, alguns grupos lutam pela legalização da relação entre pessoas e animais. Parece assustador o que eu estou falando, mas se você entrar na internet você vai ver que é verdade. Alguns grupos, inclusive no Brasil, defendem que a pedofilia não é crime, é uma expressão de amor. Eu sei, é asqueroso falar isso, Deus que me perdoe, mas irmãos, eu peco toda vez que eu penso nisso. Eu peco toda vez que eu penso que existem pessoas, se é que posso chamar de pessoas, mas minha vontade é chamar de enviados do capeta, que tentam dizer que desejo por criança é amor. Malditos! Mas é nesse ponto que a gente está caminhando. E infelizmente, algumas igrejas evangélicas têm negociado, têm flertado com alguns desses pecados. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que viveremos, não é isso que pregaremos enquanto Jesus me manter aqui. Então, primeiro ponto, pecados sexuais. Segundo ponto, um pouco menor, mas bem duro também, bem grave, e a gente já falou muito sobre isso aqui na igreja, são os pecados envolvidos com a prostituição do culto. Todo pecado, eu já disse isso aqui na igreja, é um pecado a Deus. Todo pecado ofende a Deus, mas a idolatria e a feitiçaria são formas de pecados que são diretamente contrários à santidade, ao culto, à adoração, o louvor e a honra que só Deus merece. Então Paulo agrupa aqui entre idolatria e feitiçaria. Eu já falei muito sobre isso aqui, não preciso me alongar, mas os irmãos sabem, toda vez que a Bíblia fala de idolatria, feitiçaria, ela não está falando apenas de adoração de imagens, ela está falando de tudo aquilo que detém a nossa adoração, tudo aquilo que detém o nosso louvor, tudo aquilo que detém o nosso amor, tudo aquilo sobre o qual nós depositamos a nossa fé, tudo isso é idolatria e feitiçaria. Tanto é que a Bíblia também diz que a avareza é idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Por quê? Porque depositamos a nossa fé, o nosso amor, o nosso coração, a nossa esperança no dinheiro, nos bens, na avareza. Então, idolatria, feitiçaria envolve qualquer tipo de perversão relacionada ao culto. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus, no centro do nosso coração, é idolatria. Já falei, família, trabalho, dinheiro, filhos, casamento, igreja, não interessa. Se colocamos isso no centro do nosso coração, no lugar de Deus, é idolatria. Podemos idolatrar até a nossa igreja, até o nosso ministério, podemos idolatrar, sem que percebamos. Então, segundo grupo, primeiro grupo, promiscuidade, segundo grupo, idolatria. Terceiro grupo que nós temos aqui, como eu disse, é o maior, e eu acho que é o que deve também dar um estalo, acender uma luzinha no nosso coração, porque são 8 pecados relacionados à rivalidade, relacionado à contenda, relacionado à briga com os nossos semelhantes, relacionado a ambições egoístas, relacionado à rivalidade por coisas banais, na grande maioria das vezes. A única vez que a Bíblia nos permite contender, lutar, é pela verdade do Evangelho, é pela nossa fé, é pelo nosso Senhor Jesus, e ainda assim devemos fazê-lo com amor, com domínio próprio, com moderação. Fora isso, a Bíblia não nos permite sair brigando com todo mundo, mas você percebe, a situação em Gálatas devia ser tão terrível, e convenhamos, hoje não é diferente, que Paulo vai usar 8 pecados diferentes. Aí eu quero comentar rapidamente cada um deles. Primeiro é inimizade, e de acordo com os livros que eu estava lendo, inimizade é um sentimento hostil que a gente carrega por muito tempo. Não é apenas um sentimento de raiva momentâneo, não é apenas ficar chateado de forma momentânea. Inimizade é algo que você alimenta e que você nutre durante muito tempo no seu coração, a ponto de enraizar aquela inimizade contra aquela pessoa,
por causa de alguma situação que aconteceu. Então inimizade é mais do que brigar, é mais do que se chatear, é mais do que ficar de mal, é nutrir durante muito tempo um ódio contra aquela pessoa, de forma que aquilo toma tanta raiz no seu coração que para tirar é difícil. Então, inimizade. Segundo ponto, porfias. Segundo também os livros que estava lendo, porfias traz a ideia de alguém que luta contra outro para conseguir alguma coisa, uma posição, promoção no trabalho, bens, uma honra, um reconhecimento. Então a porfia, ela traz esse intuito de alguém que briga com o outro para conquistar alguma coisa, que na grande maioria das vezes não faz jus. Então ele luta com alguém para conquistar isso. Terceiro ponto, ciúme. E aí foi o ponto que eu mais achei diferente, porque geralmente nós condicionamos ciúme a sentir ciúme daquilo que temos com outras pessoas. Eu tenho ciúme do meu carro, ciúme da minha esposa, ciúme da minha igreja, ciúme da minha família, eu tenho ciúme, enfim, dos meus bens. Só que a maioria dos livros, eu li 4 livros diferentes, diz que ciúme é mais do que você ter ciúme daquilo que você tem e não querer que as pessoas cheguem perto. O livro diz que ciúme, além de não querer que ninguém chegue perto do que é seu, é querer e desejar possuir aquilo que o outro tem. Então, eu confesso que eu nunca pensei dessa forma, mas existe ciúme das coisas dos outros, quando você deseja e quer de todas as maneiras tomar para si aquilo que é do outro. Então isso também é uma forma de ciúme, e pelo incrível que pareça, nos 4 livros o ciúme estava trazendo esse significado. Mais do que ciúme das nossas coisas, é um ciúme doentio por aquilo que é dos outros, é um desejo doentio. Próximo ponto, iras. Iras é o próximo aí depois de ciúme. E iras, segundo os livros também, é um temperamento extremamente violento, explosivo e raivoso. Não são momentos de deslize, mas é um temperamento que faz com que aquela pessoa seja constantemente violenta, explosiva, raivosa, odiosa. Então, pastor, às vezes eu tenho um momento de ira. Beleza, se arrependa. Mas se você vive um temperamento, se você tem um comportamento constantemente violento, explosivo, odioso, pode ter certeza que você está vivendo na carne, obras da carne. Próximo ponto, discórdia. E aí virão alguns aqui que parecem muito parecidos. A discórdia é um espírito partidário, é aquelas pessoas que tomam partidos e criam discórdia entre grupos diferentes. Mas logo em seguida vem dissensões, que é muito parecido também. Dissensões também vai na mesma pegada, tem um sentido de rebelião, de se posicionar também contra alguma coisa e causar ali uma rebelião. Também no mesmo sentido, Paulo fala de facções, e aí também tem a mesma ideia, sendo que facções, segundo o original, inclina-se mais para heresia. Facções se encaixaria melhor naquele grupo de pessoas, ou uma pessoa que dá ouvido a uma mentira, dá ouvido a uma heresia, dá ouvido a um falso mestre e cria uma facção, cria um racha, cria uma quebra dentro do corpo de Cristo. E por último, também um que eu queria dar um pouco mais de ênfase é a inveja, ou invejas, Paulo coloca no plural. Irmão, os invejosos não são apenas aqueles que desejam aquilo que é do outro, mas os invejosos, eles desejam que, se possível, eles não tenham aquilo que é do outro, o outro perca e sofra por aquilo. Invejoso é aquele que não conseguiu a promoção e também deseja que o outro não consiga, porque ele não conseguiu. O invejoso é aquele que não conseguiu uma ascensão no trabalho, ou não conseguiu comprar um carro, ou não conseguiu comprar uma casa. Ele não só deseja ter um igual o irmão, mas ele deseja que, se ele não tiver, o irmão também não tem que ter, o irmão tem que perder. Ele torce para que a pessoa perca. Então esse é o tipo de inveja. Ele não apenas deseja, mas ele quer que a pessoa perca. Já que ele não pode ter, ninguém vai ter. Já que eu não posso ter, isso é um pensamentozinho maldito, né? Mesquinho. Tem muita gente que tem. Já que eu não posso ter,
É o pensamento, lembrei aqui agora, né? É o pensamento daquelas duas mulheres, uma das mulheres, né? Que foi até Salomão, a questão do filho. Salomão falou, tá bom, vou cortar no meio. A mulher falou, corta, pô. Já que não vai ser meu, não vai ser dela também. Cada um fica com a metade. É um pensamento maldito, mesquinho. Já que não vai ser meu, não vai ser dela também. Parte a criança no meio. Aí a mãe diz, não, dá para ela. Prefiro que fique com ela do que corte no meio. Esse é o tipo de pensamento. A inveja fez com que Caim matasse Abel. A inveja, como o Guilherme falou aqui na palavra introdutória, fez com que os irmãos de José o vendessem. A inveja fez com que o filho que estivesse em casa falasse do pródigo. Porra, esse teu filho, que gastou tudo com prostituta, vai receber ele de volta? Está de brincadeira? Inveja. A inveja fez com que Jesus fosse crucificado. Inveja. A inveja fez com que Corá, Datã e Abirão, né? Abirão, se rebelassem contra Moisés e Arão. Se rebelassem contra a liderança deles. Inveja. Eles chegam a dizer, Deus só fala com Moisés e Arão agora? E era isso mesmo que acontecia. Deus só falava com Moisés e Arão. Deus escolheu falar com Moisés e Arão naquele período. Deus faz como quer. Então a inveja tem sido a causa de muitas desgraças e mazelas, tanto na sociedade quanto dentro do povo de Deus. E aí, irmãos, não é porque os irmãos sabem aqui que eu não sou hipócrita. Quem tem que falar, eu falo mesmo. Não guardo problema com ninguém, não tenho rabo preso com nada. Mas eu confesso que não vejo esse espírito entre a nossa igreja. Confesso. Pode ser que em alguns momentos algumas pessoas tenham seus deslizes e deem alguns vacilos. Mas, irmãos, eu já frequentei outras igrejas. Existem igrejas que o espírito da inveja, da discórdia, quando eu digo espírito, eu estou dizendo não é um espírito que vaga, não, tá, irmãos? Eu não tenho essa ideia. É um espírito que a pessoa nutre dentro dela, sabe? Um espírito de vida. Tem igrejas que é pautada nisso. É pautada na luta, na ganância, um querendo alcançar um cargo maior, um querendo alcançar um posto do outro, um querendo mais destaque do que o outro, um querendo se arrumar mais do que o outro, um querendo ter uma vida melhor do que o outro. Irmãos, isso é maligno, é até muito louco pensar que dentro de igrejas as pessoas possam nutrir essas obras da carne. Eu não sei qual a sua experiência, mas eu digo de experiência própria. Já frequentei igrejas que as coisas acontecem assim. Pastor, a igreja toda? Não, às vezes é um grupo, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma facção, às vezes é uma milícia separada para arrumar esse problema, mas acontece. E nós que nos julgamos espirituais e que entendemos que isso é maldito, a gente deve repreender isso. Sempre que a gente perceber que isso está crescendo, aflorando, que isso está surgindo, a gente deve cortar isso pela raiz. A gente deve repreender mesmo como se fosse o próprio Satanás ali tentando colocar isso no nosso coração, no coração de algum irmão. Toda vez que a gente perceber que o irmão está perdendo a noção de que somos uma família, de que somos iguais, de que somos as mesmas pessoas diante de Deus, de que somos amados de igual maneira, toda vez que a gente perceber isso, a gente deve repreender isso e entender que é Satanás tentando abrir uma brecha, abrir um racha e causar contenda no meio do povo de Deus. Então, irmãos, são 8. Acredito que não foi à toa. Acredito com certeza que Paulo fez de propósito, para que a gente medite, se autoavalie e se pergunte em qual desses pontos eu preciso melhorar, em qual desses pontos eu preciso alimentar mais o Espírito, para que essa obra da carne venha a ser lançada por terra e mortificada. Porque a verdade é que todos nós somos imperfeitos. A verdade é que ninguém aqui atingiu a perfeição ainda, ninguém chegou ao céu. Então todos nós talvez tenhamos menos ou mais alguns desses pontos. Todos nós. E devemos dia após dia nos autoavaliar e perguntar o que eu posso fazer para mortificar mais ainda. E se já está morto, continuar jogando uma pá de terra todos os dias uma pá de terra, para que não volte. Porque eu não sei você, mas eu sempre digo aqui com muita sinceridade, eu conheço meu coração. Eu sei que se eu não vigiar, rapidamente surge ira, discórdia, contenda, raiva. Eu sei, eu me conheço, eu sei que meu coração é assim. E sei que se não alimentar o Espírito, rapidamente isso toma conta. Acho que já contei aqui.
Uma vez eu estava na igreja, e naquela época eu ainda usava calça social, sapato social, blusa social por dentro, né? Naquela época eu me vesti igual crente. E quando eu saí da igreja, fui buscar a Ilana na igreja dela. Minha mãe era da minha igreja, minha mãe foi sozinha para casa. Minha mãe me liga e diz: olha, um rapaz aqui tentou abusar de mim na rua. Irmãos, com roupa de crente, com Bíblia na mão, saindo do culto, cheio de unção. Na época eu era bem pentecostal. Eu dei uma coça naquele rapaz no meio da rua. E os irmãos passando na rua e falando: ô irmão, eu estava completamente irado, tomado pela obra da carne. Então eu sei, queridos, eu sei como é o coração, e eu sei que se eu não controlar, rapidamente o velho homem toma conta, rapidamente toma conta. Então, queridos, eu não sei a sua realidade, eu sei a minha, e eu sei que a minha requer muita vigilância e muito cuidado. Vamos lá para o último grupo aqui. O último grupo vai falar do pecado relacionado à comida e bebida, bebedices e glutonarias. Então nós devemos perceber que a Bíblia condena tanto a bebedice, o embriagar-se, o alcoolismo, literalmente meter o pé na jaca, como a Bíblia condena também comer de forma excessiva, né, queridos? E esse acho que é um pecado de todos nós. Vamos confessar? Acho que é um pecado que a gente tem que se arrepender. Amanhã à noite veremos um pouquinho desse pecado. Mas o corpo é templo do Espírito Santo, e a partir do momento que qualquer tipo de bebida, inclusive não alcoólica, eu poderia incluir aqui Coca-Cola, poderia incluir aqui café, que gosto muito, mas a partir do momento que qualquer bebida e qualquer comida começam a afetar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, é pecado. Outra coisa, a partir do momento que vivemos ou buscamos prazer na comida e na bebida, porque é isso que muitas pessoas fazem, enchem a cara buscando prazer, buscando satisfação, buscando alegria, é pecado, porque a nossa satisfação, nosso prazer, nossa alegria vem de Deus, não da bebida ou da comida. Então, dois problemas: encher a cara simplesmente por querer, e aí fazer mal ao nosso corpo, é pecado, e encher a cara de comida e de bebida buscando neles aquilo que eles não podem dar, aquilo que só Deus pode dar. Então a Bíblia chama de pecado, ainda que aceitemos que o vício é também uma doença que precisa ser tratada e cuidado. A Bíblia também diz que é pecado, então a gente tem que dar nome aos bois. É uma doença, vamos tratar, vamos encaminhar a pessoa para que ela seja tratada do alcoolismo, das drogas, enfim, da comilança, né? Sei lá, deve ser isso. Mas, acima de tudo, vamos dar nome aos bois. Falar: irmão, é doença, mas também é pecado, e se você não abandonar, vai te causar problemas na vida eterna, vai te trazer consequências com Deus. Então, a gente tem que dar nome. O mundo hoje tenta relativizar, mas a Bíblia diz que é pecado. E aí, de novo, tirar do pecador a responsabilidade que ele tem é trazer males para o próprio pecador. Quando você diz: coitado, ele é só um doente, mas você não revela que aquela doença tem que ser tratada, que aquele pecado tem que ser perdoado e ele tem que se arrepender, você só está trazendo problema para a própria pessoa e para aqueles que estão à sua volta. Então muitos problemas já foram ocasionados em família, na igreja, na sociedade, porque a gente tira a responsabilidade do pecador. Não, o pecador é responsável. Eu já falei isso aqui, né? Fulano era uma ótima pessoa, ótimo, ele só matou porque ele estava bêbado. Então a culpa é da bebida? Não, a responsabilidade é do fulano. Fulano é uma ótima pessoa, só espancou a esposa porque estava alterado. Então o problema é porque ele ficou irado? A culpa é da ira? Não, a culpa é dele. Então, tirar a responsabilidade do ser humano não melhora nada, só aumenta os problemas. Então, irmãos, como eu disse, a gente está caminhando para o final. É uma lista apenas representativa. É claro que existem muitos outros pecados, porque Paulo diz: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Outra coisa interessante é que Paulo diz assim: outra vez vos declaro, como outrora já vos preveni. Então o que está dizendo, o que Paulo está querendo nos dizer aqui, ou o que Paulo está querendo deixar claro aqui para os Gálatas, era que todas as vezes que Paulo teve a oportunidade de pregar para os Gálatas, ele não só pregava a teologia,
ele não só pregava doutrina, ele também falava de moralidade, de ética, de costumes. Eu lembro aqui agora, de um herege que certa feita falou para um amigo meu que a igreja não deveria pregar sobre moral, ética, que a igreja deveria pregar apenas sobre Cristo e Cristo crucificado. Ele estava até usando aquele texto do apóstolo Paulo, e é verdade, mas você percebe que o mesmo apóstolo Paulo que diz eu prego Cristo e Cristo crucificado, está falando de moralidade, de ética, de bons costumes, de como se portar, de como andar, de como viver. Então, sim, compete a um pastor também, todas as vezes que assume o púlpito, falar de doutrina, falar de teologia, mas falar também de pecado, falar de moralidade, de ética, de como ser um bom vizinho, um bom marido, um bom filho, um bom empregado, de como ter uma moral, que as pessoas olham e falam, a moral daquela pessoa é diferente, a ética daquela pessoa é diferente, a maneira que aquela pessoa trata as pessoas são diferentes. Isso faz parte do evangelho e daquilo que um pastor deve pregar. Então Paulo diz, olha, como outrora já vos preveni, e falo de novo, ou seja, todas as vezes que eu puder eu vou falar, todas as vezes que eu puder falar de pecado eu vou falar, porque vale a pena alertar os irmãos sobre isso. Então ele diz, qual é a prevenção que Paulo dava, qual é o aviso que Paulo dava? Ele diz, os que vivem, que não herdarão o reino dos céus, os que tais coisas praticam. E aí no original aqui, queridos, praticar é viver, andar, é ter um hábito, é se alegrar, é alimentar, é viver produzindo obras da carne. E você percebe que Paulo não está fazendo de forma desprendida, ele está fazendo de propósito. Ele falou que as obras da lei não podem salvar. Obras, coisas que você faz. E aqui ele está dizendo que as obras da carne vão condenar alguém ao inferno. E daqui a pouco, ele já disse que salva é a fé, somente em Jesus. E agora, na noite, a gente vai ver, ele vai dizer que essa fé produz um fruto. Então, se de um lado as obras nós produzimos, o fruto é produzido por outro. Quando você planta uma semente, você não dá crescimento ao fruto. Quem dá crescimento é o próprio Deus. Então, Paulo está fazendo esse paralelo de propósito. Então você percebe, Paulo diz, olha, as obras da lei não salvam, você precisa de fé. E agora ele vai dizer, e tem mais, as obras da carne, elas não só não salvam, como elas condenam e tiram vocês eternamente da presença de Deus, eternamente. É isso que as obras da carne fazem. Então Paulo está deixando bem claro, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Com um coração com certeza pastoral, bem quebrantado, Paulo está mostrando, não se entreguem à carne, não se entreguem aos pecados, porque se assim o fizerem, passarão a eternidade longe de Deus. Amém? Vamos terminar? Quero fazer algumas aplicações breves. A primeira é que muito do que hoje a gente, quando eu digo a gente, estou falando a sociedade, minimiza, relativiza, não é bem assim, a Bíblia chama de pecado e diz que esses pecados vão tirar as pessoas da eternidade, vão condenar as pessoas. Então cuidado, hoje não tem nada a ver, não é bem assim, é mais ou menos. A Bíblia diz, não herdarão. Alguns dizem, a Bíblia diz, não herdarão. Então a Bíblia, ela é categórica. A sociedade tenta dar uma amenizada, mas a Bíblia diz, os que vivem fazendo isso, não herdarão. É pecado, ponto final. Alguns chamam de, como eu disse, de doença. Uma doença. Não, pode até ser doença, mas acima de tudo é um pecado que, se não for arrependido, se não for tratado, se não for perdoado, vai condenar. Segundo ponto, nós diariamente devemos renunciar à nossa própria vontade, mortificar a nossa carne, em vez de tentar justificar os nossos erros, dizendo, eu sou assim, pastor, a carne é fraca. Em vez de justificar os nossos erros, em vez de ceder às tentações da nossa carne, nós devemos renunciar à nossa vontade e pedir que a cada dia o Espírito Santo produza em nós o fruto que estudaremos mais tarde à noite. E o último que eu quero mencionar, falei sobre ele só para refazer, só para gravar. Pecados privados não são menores do que pecados públicos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu disse que quando a gente pensa alguma coisa errada e a gente repreende, as consequências são menores do que a gente praticar.
Mas o que eu quero dizer agora é que quando a gente pratica um pecado em oculto, ou um pecado menor, ou um pecado escondido, ele não é para Deus menos ofensivo do que um pecado público. Porque Paulo vai dizer que mesmo o pecado da prostituição, que é um pecado que você pratica, que você tem um ato ilícito, vai condenar tanto quanto um pecado de ciúme, que é um sentimento. É um sentimento que vai condenar tanto quanto um pecado de bebedice, que é uma prática relacionada a comida e bebida. Então, o que eu estou querendo dizer é, alguns pecados têm consequências menores do que outros. Fato. Você tratar um irmão mal é um pecado, mas a consequência é pequena. Você pede perdão, você acerta com ele e acabou. Você agrediu o irmão, a consequência vai ser maior. Mas diante de Deus não tem pecado menor. Diante de Deus não tem pecado privado. Ah, pastor, meu pecado foi privado, então ele é menos escandaloso do que o público. Para as pessoas sim, mas para Deus não. Então cuidado, irmãos, que a gente não só evite pecados públicos notórios, mas que a gente também evite e mortifique os pecados menores, entre aspas, os pecados ocultos que acontecem no coração, que acontecem na mente. Porque, como a gente sempre diz, é claro que alguém que comete um pecado de promiscuidade, mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. Mas uma pessoa pode passar a vida toda dentro da igreja, nutrindo dentro dela um pecado de inveja, e eu como pastor não saber, os irmãos da igreja não saber. E aí, irmãos, é só entre você e o Espírito. Eu nunca poderei sondar o coração de ninguém, dizer, você está alimentando inveja, você está alimentando ciúme. Nunca poderei. Por isso que é necessário que a gente alimente o Espírito, para que o próprio Espírito nos convença do pecado, para que o próprio Espírito venha na nossa consciência e nos acuse e diga, olha, você precisa parar com isso, isso vai te levar para o inferno. Então, irmãos, não chame de enfermidade aquilo que a Bíblia chama de pecado. Renuncie à carne em favor do Espírito, e pecados privados são tão ruins quanto os pecados públicos, certo? Terminamos aqui a nossa meditação da manhã, e à noite falaremos do fruto do Espírito.